Fala galera do TVV, Babuíno TV na área. Voltamos aqui para trazer mais uma vez a lição da Escola Sabatina para você. E você que é novo aqui no nosso canal, que se inscreveu agora, ativa logo o seu sininho aí. Toda a semana, quase toda semana aí nós postamos vídeos sobre a lição da Escola Sabatina. Um resumozinho bem esclarecido para a gente entender melhor. E você vai logo ativando o seu sininho aí para você ficar atualizado na lição. Eu sou o Ento Gabriel, professor da Escola Sabatina de Adolescentes, e hoje nós vamos estudar sobre conhecendo a vontade de Deus. Nosso personagem principal é o Gideão, e nosso texto-chave é lá em Juízes, capítulo 8, versículo 33 ao 35, que diz assim: Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerobaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que lhe fizera Deus. Deus colocou Gideão para um propósito especial, para que ele realizasse no povo de Israel em fazer um objetivo, em fazer uma obra bem especial lá naquele povo. E é o seguinte, para que ele entrasse ali agora como novo comandante, ele tinha que ter um histórico bem especial. O cara tinha que ser fera demais, ele tinha que ter um histórico ali que marcasse ali a vida dele e colocasse ele à frente como líder. Gideão, ele era um cara super incrível, porque ele matou os midianitas e também matou os reis dos midianitas. Então Deus colocou ele para ficar no lugar do rei. Só que Gideão, ele não aceitou isso. Ele não aceitou o chamado de Deus. Deus colocou ele para um propósito, para realizar uma obra no povo de Israel, por causa que ele já tinha matado os reis dos midianitas. Só que agora ele não procura aceitar esse objetivo. E aqui, conhecendo a vontade de Deus, Deus, ele tem a vontade para cada um de nós, mas muitas das vezes não é o que nós queremos. Porque o que se trata da minha vontade quer dizer que se trata também de fazer tudo como eu quero, fazer tudo como eu devo e o que eu acho melhor para mim. Mas, afinal de contas, leva em consideração também a opinião que Deus tem e a vontade que Ele quer. Porque quando eu faço as coisas do meu jeito, quando eu faço as coisas conforme o meu nariz, conforme o jeito que eu quero, eu tenho a escolha de realizar, porque eu tenho um livre-arbítrio, só que também leva em consideração a opinião de Deus, porque a gente deve procurar também o que Ele proporciona para cada um de nós. E qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que afinal de contas, Deus tem um propósito de vivermos em uma vida bela, em uma vida cheia de propósitos. E aqui na lição temos 3 principais características, que é a aceitação do chamado de Deus, o caráter e a liderança, olhar com Deus, conhecer a vontade de Deus. O chamado de Deus. Gideão recebeu o chamado de Deus, só que foi para fazer parte da liderança do povo de Israel. E foi aonde ele recusou, porque ele, apesar de ser um cara massa demais, de ser um cara que já tinha feito grandes coisas, seu histórico era top, ele assim ainda não aceitou estar lá no comando. E muitas das vezes a gente também não aceita o chamado. Eu tenho uma experiência que eu me lembro. A última vez que eu fui pregar, rapaz, eu senti um nervosismo, um medo que não cabia no meu coração. Eu senti um nervosismo, um medo e uma vergonha tão grande de subir no púlpito para pregar e falar em público. Porque, afinal de contas, era a minha primeira vez, eu não tinha experiência e eu não estava preparado e eu nunca imaginaria que eu estaria diante de um público, que eu estaria diante de toda a igreja para falar da palavra de Deus. E foi a mesma coisa com o Gideão, porque ele estava lá só
para fazer a moagem, só que ele não se sentia preparado ainda. Porque para ter o sentido de liderança, ele tinha que ter consciência de que ele ia passar dor de cabeça sim. E também para ter sentido de liderança, ele tinha que ter o caráter dele forte. E ele tinha que saber que ele agora seria exemplo do povo todo. Então por isso ele decidiu, não quero não. Só que aí depois assim, ele começou tipo que a duvidar de Deus. Ele meio que pensou, rapá, se é isso que o Senhor realmente quer para mim, pois então me dê provas. Me dê provas para que eu acredite, que aí eu fico no controle. Se é esse o meu propósito e é da tua vontade, pois me diga, me dê alguma resposta, me manda algum sinal, que aí eu vejo aí o que eu posso fazer. E Deus mandou todos os sinais para Gideão, Deus mandou todas as provas que ele deveria estar ali naquele momento, mas assim ele não aceitou. Só que aí depois, ele tomou o cargo de ser rei do povo de Israel. E agora a primeira lei que ele dá para o povo é de que o povo não teria que ter posse de muitas mulheres, sendo que ele tinha muitas concubinas. Olha o danado, o bicho é sem vergonha. Ele disse para o povo não ter muitas mulheres, sendo que ele tinha mulher que só o condenado à fome de rato, como dizia meu amigo Popó. E ele teve também 70 filhos, o homem era o bichão da goiaba. Mas aí, vem a questão de seguinte, o novelo não foi a primeira escolha de Deus como um método. Gideão não esperava essa escolha, mas se é da vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Porque mesmo que a gente tenha medo, mesmo que não seja da nossa vontade, do nosso querer, a lei do desbravador diz para ir aonde Deus mandar. Então, se é da vontade de Deus, se o propósito de Deus para a minha vida, para mim, para nós, estar diante daquela situação, estar diante daquele propósito, pois nós devemos mais que aceitar. Porque, afinal de contas, Deus chama jovens para viver uma vida cheia de propósito. Deus chama cada um de nós para estar aí vivendo uma vida de propósito, uma vida que, da vontade dele, o melhor e um potencial mais na frente, com certeza será. Nós vemos aqui o exemplo de Gideão, de que ele procurou saber provas do porquê Deus estava querendo que ele tomasse o controle, sendo que ele, por ter conhecimento de seu histórico, por tudo que ele passou na sua jornada, porque afinal de contas, a influência que ele teve disso, de tomar liderança, porque antigamente também a influência tinha por causa do nome, que no caso Gideão significa homem valente. Homem valente, então o cara também era um homem de coragem, também por isso que ele foi chamado para o propósito de ser líder do povo de Israel. E às vezes a gente desconhece e às vezes a gente não entende muito bem qual é o propósito de Deus para nós. Mas é claro, de uma coisa eu digo que a vontade dele vai muito além do que a gente imagina, porque quando a gente se importa em fazer tudo no nosso querer, as coisas meio que desandam às vezes. Já quando Deus coloca tudo de acordo com a vontade dele, quando Deus dirige tudo por causa que ele tem um controle, as coisas já é mais fácil e as coisas já vai ter um futuro bem melhor. Então vamos essa lição agora para nosso cotidiano. Ficamos aí com essa reflexão bem interessante e oremos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, agora, Senhor Deus, nós estudamos aqui, recapitulamos a lição, estudamos um pouco. Tivemos aqui, ó Pai, a consciência de que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, de que o Senhor tem objetivos de acordo com a Tua vontade, ó Pai, que se trata, Senhor Deus, de renovar o nosso caráter, ó Pai, e de que se trata de algo melhor para nós, em que nós não imaginamos no momento, porque muitas das vezes, ó Pai, o nosso querer não é o que Tu quer. E por isso devemos
buscar também a sua opinião. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa lição de hoje, deixa o seu like aí. Qualquer ponto que você achou bem interessante, coisas que você quer destacar, deixe também aí no seu comentário para a gente ler e também fazer uma análise aí, estudar mais um pouco. E assim, tá interagindo, tá revisando assim o estudo da lição. E aí todo mundo recebe a bênção em nome de Jesus. Tchau, galera!